Por esse tempo, Ezequias adoeceu, uma enfermidade mortal, então orou o Senhor, ele falou e deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, Judá e Jerusalém. Irmãos, o grande privilégio de ter recebido o milagre de Deus pela sua cura, e o grande privilégio de ele ter recebido um grande prodígio de Deus, que foi ver o relógio adiantar aqueles 10 graus, meus irmãos. Ao invés de ele se humilhar, ele reconhecer a grandeza de Deus, ele exaltou a ele mesmo. Ele recebe o milagre, e eu comentando nessa semana com o divino, né? O milagre não está apenas no sobrenatural, mas o milagre está no dia a dia, de ter um filho saudável, de ter pessoas sem sérios problemas de deficiência, o milagre do dom na vida, de não estar entubado no hospital, enfim, tudo isso é milagre. Mas eu quero te falar, o que você tem sido, o que você tem feito com esses milagres? Qual tem sido a sua responsabilidade diante do milagre que Deus tem te dado diariamente de amanhecer saudável? Essa semana eu tive, a oportunidade de participar de 3 velórios praticamente ao mesmo tempo, Foi a irmã da irmã Elvina, da mãe do Nego e do vizinho aqui, como é que é mesmo? Olha o nome dele? Tamiro. Segunda, terça e quarta, literalmente. Irmãos, quando você está vivo, quando você não está doente, isso por si só já é um milagre. Mas eu te peço e te faço a pergunta: em milagres existem responsabilidades. O que você tem feito com a responsabilidade que Deus tem te dado diante do milagre? O que você tem feito da sua vida? O John Piper fala o seguinte: o que é uma tragédia? E ele cita 2 fatos. O primeiro fato de um missionário que estava numa rodovia, ele estava com um grupo de pessoas, e ao ultrapassar o carro, veio uma carreta de frente e matou todos aqueles missionários, jogando o carro na ribanceira. Aí ele perguntou: o que é tragédia? Essa primeira história ou a segunda história de um casal que decide se aposentar aos 45 anos de idade e ir para a praia, para a beira do mar, simplesmente colecionar conchas para o resto da vida? Aí ele perguntou: o que é uma tragédia maior? Aí ele fala que a tragédia maior é alguém querer se aposentar-se, não viver uma missão para a glória de Deus e simplesmente querer curtir a vida colecionando conchas à beira do mar. E o milagre, meus irmãos, que Ezequias sofreu foi tão grande, tão notório na vida dele, que a notícia se espalhou por territórios muito além de Israel. Havia um novo império se formando longe dali, o Império da Babilônia. E quando o rei da Babilônia ouve falar a respeito de Ezequias, sabe o que ele faz? Compra presentes, escreve uma carta e manda comitiva diplomática lá para visitar Ezequias. Só que quando essa comitiva chega, ele abre a sua casa, fica contente, e isso despertou a ira de Deus, como a gente viu nesse texto, porque ele não reconheceu e não exaltou a Deus. E sabe o que foi a palavra do profeta Isaías? Ezequias é o seguinte: isso aqui que vai te acontecer não vai ser agora, tá? Lá para frente, esse império que você exaltou, que é o Império da Babilônia, um dia vai se tornar um império muito grande. E ele vai vir, e olha só a palavra séria: tudo que seus pais ajuntaram até aqui, e tudo que for juntado aqui para frente, vai ser levado para esse império babilônico. Não vai lhe restar nada. Esse império que você mostrou, todos os seus tesouros, tudo que você juntou até agora, que você vai juntar aqui para frente, o império babilônico um dia vai levar. E o pior, os filhos dos nobres seriam levados presos, eles iam se tornar escravos e eles iam se tornar eunucos, eles seriam castrados, eles não poderiam gerar uma descendência. Que é uma coisa mais séria do que isso? Ezequias, homem de Deus, recebeu um milagre de Deus, recebeu um prodígio de Deus, trata com desprezo aqueles milagres, aqueles prodígios, trata com irresponsabilidade, não exalta a Deus, e depois ele recebe uma punição. Só que essa punição foi muito tempo depois, mais tarde. E aí, meus irmãos, que é algo mais triste do que isso, que a sua descendência não gerar filhos? E aí a cena 19, agora você vai voltar lá para 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis 20, 19. Depois do profeta Isaías ter falado tudo isso para ele, olha o que Ezequias responde. Vê se não te deixa chocado. 2 Reis, capítulo 20, verso 19. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Gente, depois do profeta Isaías falar que eles iam ser roubados, falar que futuramente o rei da Babilônia ia tomar todos os tesouros deles, que os filhos deles seriam levados escravos, iam ser eunucos, iam ser castrados, não gerar descendência, ele fala: boa essa palavra do Senhor que você está me dando, Isaías.
Não parece um absurdo? Como é que essa palavra de Isaías pode ter sido boa? Como? Aí a resposta está continuando. Boa palavra que o Senhor me falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Gente, por mais absurdo que ele falou que boa essa palavra do Senhor, e é isso mesmo que vocês ouviram, o que estava no coração dele? Ele não falou isso, né? Ele pensava assim. O que ele pensava? Pelo menos haverá paz e segurança nos meus dias. Isso não vai acontecer na minha vez. Em outras palavras, quando Ezequias fala para Isaías: essa palavra sua é boa, mesmo diante de tudo esse que eu te falei, né, dele ser levado cativo, a Babilônia vir destruir o reino deles, os filhos dele serem levados, por que ele pensou que essa palavra era boa? Porque isso não ia acontecer no tempo dele, isso não ia acontecer no reinado dele, isso não ia acontecer durante a vida dele. Então, em outras palavras, é como se ele dissesse assim: ainda bem que eu não vou estar aqui para ver isso, ainda bem que eu vou estar livre disso, isso vai acontecer futuramente, ainda bem que eu não vou estar aqui, ainda bem que eu vou morrer em paz. Irmãos, aqui eu vejo uma aplicação fundamental, que a palavra de Deus fala em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 2, que nos últimos dias as pessoas serão amantes de si mesmos. Sabe o que está escrito? Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos e profanos. As pessoas falam muito de sinais dos últimos tempos, como peste, marca da besta, doença, globalização, olhar para Israel. Elas falam de muitos sinais, mas esses dois sinais me marcam demais, escrito exatamente nesses textos de 2 Timóteo. Ou seja, é exatamente aquilo que o rei Ezequias pensou. Gente, a gente foi doutrinado a pensar em nós mesmos. Ezequias falou assim: nossa, boa essa palavra, Isaías, você está me ligando, porque isso aqui vai acontecer depois que eu morrer. Lá no fundo ele estava pensando só nele mesmo, só no reinado dele mesmo. E a gente foi instruído e doutrinado pelos coaches da vida aqui a pensar em nós mesmos. Eu posso, tudo é para mim, eu quero, eu consigo. Isso contaminou a igreja, contaminou a igreja ao ponto de eu não me importar com o meu próximo, contaminou a igreja ao ponto de eu não querer saber do que ele está passando de problema, porque eu quero, eu posso, eu consigo e tudo é para mim. E essa doutrinação pecaminosa que invadiu o coração aqui de Ezequias, quando ele disse que essa palavra do Senhor é boa, mesmo sendo uma palavra de julgamento, ele fala que é boa, porque ele pensava que isso não ia acontecer com ele, e sim com os outros. E essa doutrinação, meus irmãos, alimenta a nossa natureza caída e pecaminosa, do tipo eu posso, eu consigo, porque alimenta exatamente o que os nossos três inimigos desejam: a carne, o diabo e o mundo. Esse sinal de amantes de si mesmo contamina a igreja, a família e o casamento, porque lá no fundo, quando eu estou pensando, entre aspas, na minha família, eu não estou pensando na minha família lá no fundo, eu estou pensando em mim mesmo. Acho que eu citei isso lá no velório lá que eu estava lá, amigo, se eu não me engano, que eu falei sobre isso, as pessoas amantes de si mesmo. E eu falei no exemplo da academia de sua filha, né? Parece que a gente vai para a academia para eu ficar forte e bonito, não para eu cuidar bem da minha casa. Parece que eu vou para a academia para ser saudável, para eu ficar bonito no Instagram, mas não para eu ser alguém saudável e cuidar da minha casa, e cuidar da minha geração, e cuidar do meu filho, do meu pai, da minha mãe que está doente. Eu tenho que pensar de cuidar da minha saúde física, cuidar de mim mesmo, não para amante de mim mesmo, mas para quem eu vou cuidar, para quem eu vou servir. E eu estou tentando ter uma rotina de exercício físico, eu confesso para os irmãos. Eu fico pensando: gente, eu tenho que continuar servindo bem a igreja, eu tenho que continuar servindo bem os irmãos, eu tenho que ter um longo ano de vida para que eu possa continuar servindo mais e melhor os meus irmãos, para que eu não seja amante de mim mesmo. Mas isso não reflete Cristo, que nos deu um amor sacrificial em prol do outro. Isso não reflete servir ao próximo, isso não reflete nos doar ao outro, isso só reflete ser servido. Isso não reflete o amor de Cristo, que deu a sua vida pela própria igreja. Gente, Ezequias não estava preocupado com seus filhos, seus netos, com sua geração. Por isso Deus deu uma ordem para ele: põe em ordem a tua casa. A casa está acima da pessoa, a casa envolve os demais. Logo, meus irmãos, quando eu coloco em ordem a minha casa, eu estou pensando nas outras pessoas. Continuando o texto narrativo, então, capítulo 21, versos 1 a 6, o mesmo texto, 2 Reis 21, está escrito o seguinte, a partir do verso: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar,
e reinou 55 anos em Jerusalém. Lembrando, Manassés, irmãos, é filho de Esaías, tá bom? Então vamos lá. Acaz era o pai, rei mau. Ezequias era um bom rei, mas teve esse deslize aqui de pensar em si mesmo. Agora nasceu o filho dele, Manassés. Capítulo 21, verso 1. Manassés tinha 12 anos, ou seja, filho de Esaías. Tinha 12 anos quando começou a reinar, reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava, eu não vou falar esse nome, mas Efzibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Olha só, gente, Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu. O seu pai Ezequias tinha destruído tudo. Ele reconstruiu os lugares altos que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste a deusa Aserá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém meu nome. Também edificou altares em todos os exércitos dos céus, 2 atos da casa do Senhor, e queimou o seu filho. Olha aqui, ele fez igual o avô. Queimou o seu filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, que tratava com médios e feiticeiros, fazia continuamente o que era mal perante os olhos do Senhor para provocar a ira de Deus. Irmãos, o resultado da negligência de Esaías não colocar em ordem a sua casa, o que foi? O seu filho Manassés foi igual avô, perverso, mau, queimou o seu próprio filho como fez o avô e ofereceu aos ídolos. Está vendo que uma geração do avô, o pai vem, Ezequias desfaz tudo, é um homem de Deus, mas ele negligencia a sua geração. Ele fala: eu não estou nem aí para a geração que vai vir, não vai ser no meu tempo mesmo. E o filho dele, Manassés, consegue ser exatamente essa pessoa que a gente acabou de ler. E qual a conclusão que a gente chega, irmãos? Que Deus deu uma única ordem para Ezequias e ele não obedeceu. Põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua família. O que ele deveria ter pensado, Ezequias, irmãos, quando Deus dá essa ordem para ele? Ele deveria ter pensado: bom, gente, eu tenho poucos anos de vida. Se Deus me deu 15 anos de vida, o meu filho nasceu aqui 3 anos depois, então eu só tenho 12 anos de vida para discipular esse menino. Eu tenho que então drenar todas as minhas energias, já que Deus me deu 15 anos de vida, eu tenho que colocar todas as minhas forças nesse garoto. Eu tenho que discipular ele, eu tenho que andar com ele, eu vou ensinar os valores que eu abracei, eu vou passar o bastão da verdade que mudou a minha história, eu vou investir tudo que eu tenho para que esse menino ame e sirva ao Deus que eu conheci, e que conhece o Deus verdadeiro e tem uma sucessão primorosa. Mas não foi isso que ele fez. Ezequias, olha essa frase: Ezequias experimentou os milagres de Deus, mas não obedeceu às ordens de Deus. Será que não seria o nosso caso? De experimentar tantos milagres e estar em desobediência com a ordem de Deus? E eu estava falando para você de milagres, coisas do dia a dia, como a gente falou de levantar, de sorrir, de ter um filho. Isso já é milagre. Então Ezequias experimenta esses milagres, mas não obedece às ordens de Deus. E assim como o nosso irmão Mateus disse no último domingo, quando ele fala exatamente dos filhos demonstrar amor aos pais em obediência, eu digo a você: você fala que ama a Deus? Se você fala que você ama a Deus, você então demonstra através da sua obediência a Ele. Fala que ama a Deus, obedeça. Essa é a forma prática de você dizer que ama a Deus. E Manassés, meus irmãos, não é esse bom rei, um dos piores de Judá, como a gente viu. E por que ele foi um dos piores de Judá? Parece que ele tinha pia do pai. Exatamente tudo que o avô fez, ele faz, parece que tinha uma rixa com o pai, a gente não sabe, mas até quem sabe um rancor, uma ira, a gente não sabe dizer. Mas irmãos, o que a gente sabe é que ele desfez tudo que um pai piedoso fez. Ele procurou fazer exatamente o oposto de que um bom pai fez. Um homem piedoso, um homem de Deus. Isso significa então que a gente não ensina as crianças apenas de forma verbal, mas com atitudes. Ezequias foi negligente numa área que a gente não pode negociar. Logo, se você passar, meus irmãos, tudo aquilo que você tem, você ser cheio do Espírito Santo, você ser um depósito para ver nos filhos, é necessário que você seja permeado. Como é que você vai passar uma coisa para o seu filho se você não tem? Se você quer passar a presença de Deus para ele, se você quer passar as coisas de Deus para ele, mas você não tem esse depósito, você não está cheio, você não está permeado disso, como você vai transmitir a ele? Como você vai passar para ele se você mesmo não está cheio?
Mas para que o seu filho receba isso, você precisa estar permeado das coisas de Deus para transmitir a ele. Inclusive, quando a gente lê na palavra de Deus, Deuteronômio 6, capítulo 6, versos 6 a 7, isso lembra muito a Silva, ela gosta de enfatizar esse texto. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás aos teus filhos. Dele falará sentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-se. Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Irmãos, o texto narrativo mostra exatamente que por não estar Ezequias preocupado com o seu filho, ele deixou aquela geração se perder. E é mais interessante, o que acontece depois da morte de Manassés? Então nós tínhamos o pai de Ezequias, o rei mau, Ezequias e Manassés, o seu filho. Vamos ver o que acontece depois da morte de Manassés e a gente caminha para o encerramento da pregação. Manassés, Jeremias, livro do profeta Jeremias, você vai caminhar um pouco mais, tá? Você estava em 2 Reis, você vai andar um pouquinho mais. Depois de Isaías, para Jeremias, tá? Jeremias capítulo 15, vamos ver o que acontece depois que Manassés morre? Jeremias capítulo 15, versos de 1 a 4. O que acontece depois da morte de Manassés? Jeremias 15, versos 1 está escrito: Então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria desse povo. E veja que Moisés e Samuel foram os grandes homens de Deus do Antigo Testamento. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Se me perguntarem para onde iremos, responda: assim diz o Senhor. Quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. Olha só, espada e fome, grave essas duas palavras. E quem é para o cativeiro, prisão. Verso 3: Porque eu os punirei com os 4 tipos de castigo, diz o Senhor: com espada para matar, cães para arrastar, aves dos céus e animais selvagens para devorar e destruir. Olha o verso 4: Farei deles um objeto de espanto para todos eles da terra, por causa de tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Gente, o pecado de Manassés foi tão sério, foi tão grave, que ele perpetuou anos e anos depois com o Império Babilônico, invadindo Jerusalém e matando as pessoas da espada ou de fome. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Esse tempo do qual Isaías havia profetizado lá atrás chegou. Sabe o dia que a conta chega? Você usa o seu cartão de crédito e a conta chega? O profeta Jeremias então foi testemunha ocular, ele viu esses acontecimentos. E ele relata, meus irmãos, que ninguém entrava ou saía de Jerusalém. Imagine se Goiânia tivesse cercado então por esse exército. 135 mil homens. Nada entrava e nada saía. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a morrer de fome. Porque não via nada do Ceasa, não via nada das indústrias, não via nada de fora. As pessoas de Jerusalém, porque ela estava cercada, começaram a morrer de fome. Você sabe o que aconteceu? Quero ler esse texto e ver se eu acho. Jeremias 19, 1 a 9. Avança aí, Jeremias 19, 1 a 9. Olha só. Assim diz o Senhor: vá comprar um pote de barro de um oleiro, leve com você alguns anciãos do povo, sacerdotes, vá até o vale de Ben-Rinom, e lá estará junto à entrada do portão dos cactos, e proclamarei ali essas palavras que eu te disser. Diga o seguinte: escute a palavra do Senhor, ó rei de Judá e morador de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que trarei uma calamidade sobre esse lugar, e quem ouvir falar dela ficará com os ouvidos tinindo. Olha só, porque eles me abandonaram, profanaram este lugar, queimaram a incenso dos deuses, que nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Edificaram os altos de Baal, queimaram os seus filhos, gente, queimaram os seus filhos no fogo e holocausto a Baal, e nunca lhes ordenei, nem falei, nem passou pela minha mente. Por isso, eis que vem dias do Senhor, em que este lugar já não chamará Tofete, nem vale de Ben-Rinom, mas vale da matança, porque desfarei os planos de Judá e Jerusalém desse lugar, e os farei cair em espada diante dos seus inimigos, eles morrerão em espada. E pela mão dos que procuram tirar da vida, e darei os seus cadáveres como alimento às aves dos céus e mais selvagens. Por essa cidade, por objeto de horror e vaias, todo aquele que passar por ela ficará espantado e zombará por causa desses desastres que ia acontecer. Farei com que comam, gente, olha aqui, verso 9. Farei com que comam a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, na angústia e no aperto ficarão o cerco dos seus inimigos que os procuraram tirar-lhes a vida. Irmãos, em outras palavras, a cidade estava tão cercada que eles começaram a passar fome,
e quem morria de fome, eles comiam os cadáveres das pessoas dentro de Jerusalém. Os pais comendo os filhos. Tamanho pecado que aconteceu. E o profeta Jeremias fala o seguinte: olha, mais feliz aqueles que morreram sob a espada, na guerra, do que os que morreram de fome dentro dos muros de Jerusalém. Olha o que isso é sério. Aquele então que Jerusalém estava enfrentando era consequência dos pecados praticados por Manassés há muitos anos atrás. E o cativeiro então da Babilônia, olha que frase impactante: o cativeiro da Babilônia nasce dentro da casa do rei Ezequias, porque ele não obedeceu a ordem de Deus de colocar em ordem a casa dele. Isso não é sério? Porque ele não obedeceu a ordem de Deus de pôr em ordem a sua casa, o cativeiro da Babilônia vai lá e nasce na casa dele. Sabe o que é mais interessante? Davi salvou o reinado da sua época, mas perdeu sua família. Noé não conseguiu salvar o mundo da sua época, mas salvou sua família. Olha a diferença. Davi salva o reinado da sua época, mas perde sua família. Noé não salva o povo da sua época, mas salva sua família. E a aplicação que eu vejo aqui, meus irmãos, é que as consequências que a gente tem enfrentado das negligências espirituais nossas para com os nossos filhos. Se a sociedade lá fora está doente, é porque a doença começou nas nossas famílias e na igreja. Da mesma maneira que a gente recebeu, meus irmãos, bênçãos das gerações anteriores, do que eles fizeram, nós também podemos trazer um péssimo legado às gerações futuras, por causa da nossa negligência. Nós precisamos crer que a nossa casa será forte para uma geração piedosa, que ama as coisas de Deus. Nós precisamos orar, nos comprometer com os nossos filhos e netos, colocá-los na confiança do Senhor, porque essas são as futuras gerações. E há uma estatística de que 50% dos filhos crentes que vão para a universidade saem de lá descrentes. Por quê? Porque as famílias não discipulou esses meninos para estar lá como sendo sal e luz. É o meu desafio com o Marcelo, o Cauã e o Ângelo agora entrando na universidade. É o meu desafio, eles vão dizer: vocês são discípulos ali. Vocês têm que ser preparados para discipular e ir naquele lugar. Então, irmãos, isso mostra então que nós não estamos enviando os nossos filhos como missionários ao mundo, mas a gente está com medo do mundo. Com certeza, por exemplo, nós temos exemplos de Billy Graham, tantas pessoas que deixaram legados, mas quantos homens de Deus anônimos deixaram legados porque obedeceram a ordem de pôr a sua casa em ordem? Eu quero encerrar com 3 aplicações. Essa primeira aqui: colocar em ordem a tua casa implica em famílias fortes e igrejas fortes. Irmãos, da geração que saiu do Egito, essa é a primeira aplicação. Então, famílias fortes e igrejas fortes. Pôr em ordem a tua casa implica isso. Da geração que saiu do Egito, 600 mil homens, talvez 2 milhões de pessoas, contando mulheres e crianças, todos, nós não falamos de alguns, nós falamos de todos, que tinham de mais de 20 anos, morreram no deserto. Sabe aquela geração dos 2 milhões que estavam no deserto? Quem tinha mais de 20 anos morreu no deserto, não entrou na terra prometida, exceto Josué e Caleb. E aí é interessante que depois, isso está em Números, capítulo 13, a geração que entra na terra prometida não foi a mesma que estava lá no Egito, certo? No deserto. Então, 2 milhões de pessoas, todos acima de 20 anos, morrem. Entra Josué e Caleb e os que tinham abaixo de 20 anos. Eles entram na terra prometida. Aquela geração piedosa, Josué é um homem de Deus. Só que a geração, meus irmãos, posterior, é uma geração que se esqueceu do Senhor. Juízes capítulo 2, verso 10. Olha que interessante. Se o povo de Israel do deserto não entrar na terra prometida, esse povo aqui é piedoso, a geração depois de Josué que morre, eles passaram a ser não piedosos. Tudo por quê? Porque não obedeceram essa ordem. A geração após Josué, meus irmãos, aquela que entrou na terra prometida, esqueceu-se do Senhor. Juízes 2:10. Depois de toda aquela geração que foi reunida dos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia Deus e o que Deus havia feito com Israel. Mas como isso é possível? Porque os pais falharam no conceito de amar os seus filhos, de obedecer essa ordem, de inculcar neles a palavra de Deus. Talvez os nossos avós foram mais crentes que nossos pais, talvez os nossos pais foram mais crentes que nós, mas nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos ser mais crentes hoje. E se Deus não tiver misericórdia, basta que 2 gerações se percam para que uma igreja feche. Por isso Deus é tão incisivo para falar: põe em ordem a tua casa antes que você morra.
Por isso que a gente, quando a gente está nesse momento de morte e de alguém que vai embora, irmãos, é o momento da gente refletir mesmo, da gente pôr em ordem a nossa vida. Por que a gente está caminhando nesse mundo? Como tem sido a nossa vida espiritual diante de Deus? Os puritanos, até 1960, haviam tomado a Europa, mas irmãos, pasmem, o berço do presbiterianismo, John Knox, que orava e falava, dá na Escócia e não morro, as igrejas lá estão vazias. Se você vai para a Inglaterra, terra de grandes avivamentos, John Wesley, George Whitefield, William Carey, Charles Haddon Spurgeon, John Stott, hoje menos de 4% dos ingleses frequentam a igreja. E os centros que estão lá estão sendo vendidos, transformados em museu, boates e pubs. E aqui no Brasil, a gente está fazendo um esforço monumental para que as igrejas tenham um número maior de pessoas, vivendo de forma saudável, mas se nós não nos atentarmos hoje e abrir os nossos olhos, nós seremos a Europa de amanhã. A segunda aplicação, coloque em ordem a tua casa, significa discipular os seus filhos à imagem e semelhança de Cristo. Quando Mateus, nosso irmão aqui, tratou no último domingo, mostrando a respeito de que não basta você prover o alimento da sua casa, isso é uma verdade. Eu sei que a gente sai para trabalhar, sai para ralar, todos nós temos nossa correria, mas irmãos, não me leve a mal, isso é o básico. Eu não estou querendo pôr um fardo sobre a sua vida. Eu não estou aqui falando do alto da torre de marfim, com os braços cruzados, apontando o dedo para cada um de vocês. Eu estou nesse fronte de batalha. Eu não estou dentro do condomínio fechado, luxuoso, onde eu estou lá acessando a internet, simplesmente para vir aqui no domingo à noite e dizer blá blá blá, façam isso ou façam aquilo. Não! Eu estou na frente de batalha com você, e como você eu luto por isso, discipular a minha filha, a imagem e semelhança de Cristo. O seu filho não precisa de mais um presente do ano, o seu filho não precisa de mais uma viagem que ele ainda não fez, o seu filho precisa de um mentor, de um mestre, de um guia, alguém que vai discipular ele. Porque o maior investimento, meus irmãos, que você pode fazer na vida do seu filho, não lhe custa um único centavo, que é o seu tempo. O seu filho não precisa de mais presentes, ele precisa de mais tempo. E se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, se nós não dependemos de Deus, cada vez mais nós não conseguiremos essa missão, e nós falharemos nela. E sabe, meus irmãos, esse problema dentro da igreja esse problema nas famílias desemboca dentro das igrejas. A igreja é só um reflexo de como estão essas famílias. Mas eu te digo, ponha em ordem a tua casa, porque colocando em ordem a tua casa, a igreja estará pronta para obedecer essa ordem. E treinar os nossos filhos, meus irmãos, é da maneira que ele andar. Como eu li aqui em Deuteronômio capítulo 6. Sabe, não basta, meus irmãos, a gente pensar em mandar o nosso filho para a melhor escola. Não basta a gente achar que o nosso filho tem que ter a melhor profissão. Nós precisamos, meus irmãos, andar com os nossos filhos. Jesus não trancou os discípulos numa sala e ensinou as coisas para eles. Jesus ensinava as coisas no caminho. Era no dia a dia, era no cotidiano, era no andar, era no caminhar. Ele ia ensinando as pessoas. Ele não trancava, então não espere trancar o seu filho numa redoma lá no dia da sua casa, falar, filho, senta aqui agora, eu vou te ensinar as coisas da Bíblia. Não, é você ensinar do seu dia a dia. É ir para a escola, é comprando um pão, é ir para a roça, é trabalhando, é um almoço de domingo, é na hora de dormir, na hora de um banho. Você tem que ensinar o seu filho, é no caminho, é no dia a dia. Então não basta a gente querer isso. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente quer a melhor profissão dos nossos filhos, isso é bênção. Às vezes a gente quer a melhor escola dos nossos filhos, isso é bênção. Mas do que adianta o sucesso e o fracasso da vida espiritual? Eu notei uma frase do Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte: sucesso sem Deus é fracasso. E eu não sei se isso te incomoda, mas se nós não gerarmos filhos, meus irmãos, a imagem e semelhança de Cristo, parece que nós teremos fracassado a nossa missão. Colocar em ordem a tua casa, meus irmãos, significa colocar em ordem as suas prioridades. E eu volto a falar, não estou aqui colocando um fardo para vocês. Eu só quero te alertar qual é a sua verdadeira prioridade. A prioridade é você parar, pensar e começar a praticar isso. Isso é fundamental, isso é urgente. Eu digo que existe uma diferença entre urgência e prioridade. Urgência todo mundo vai ter na vida. Nossa, eu preciso do cartório hoje, que é urgente. Nossa, eu preciso comprar um arroz que faltou lá em casa, isso é urgente. Urgência, todos nós vamos ter na nossa vida. Todos. Todo dia você tem uma urgência. Mas eu te volto a sua pergunta: qual é a sua prioridade? Irmãos, invista na sua família. Coloque em ordem a sua casa. Dê tempo de qualidade para eles. Sabe por quê, meus irmãos?
eu quero te dar uma sugestão de prioridade. O seu tempo com Deus é a prioridade. O seu tempo com a sua família é a prioridade. Por isso, não pense que você está perdendo tempo quando você está com seu filho. Mas não fica você no celular e ele no outro não. Não, isso não é tempo de qualidade. Ensinar eles no caminho, como eu falei com os discípulos, com o discipulado de Cristo, é ensiná-los no seu dia a dia. Então vá lá, primeiro organize seu tempo para suas verdadeiras prioridades. Pare de gastar tempo nas redes sociais. Pare de saber tudo sobre o seu esporte favorito. O que você tem feito com o seu tempo? Como é que você tem gerido isso? Em segundo lugar, se você não tem tido tempo para o seu filho, sabe uma coisa? As redes sociais vão arrumar tempo para o seu filho. A TV vai arrumar tempo para o seu filho. Os amiguinhos da escola vão arrumar tempo para o seu filho. E todos eles vão estar discipulando o seu filho, menos você. O Felipe Neto vai estar discipulando o seu filho. Que Deus me perdoe, mas nós precisaríamos do Felipe Neto cristão para combater tudo que aquele menino fala. O Lucas Neto, nós tínhamos que ter também o Lucas Neto cristão para combater o que aquele menino fala. A Billie Ashley, nós tínhamos que ter uma mulher de Deus cristã para combater o que aquela mulher faz. Nós tínhamos que ter uma mulher cristã, Anitta, para combater o que aquela mulher faz. Mas se você não tem discipulado seus filhos, essas pessoas mundanas, seculares, ímpias, que não têm compromisso nenhum com Deus, estão discipulando seus filhos. E aí, meus irmãos, observe, eu poderia falar isso aqui a noite toda, eu preciso encerrar. Por que a gente não coloca mais programação durante a semana aqui na igreja? Porque a gente tem a nossa correria do dia a dia, na verdade, todos nós temos. E justamente eu tenho temor de colocar mais programação na igreja por dois motivos. Primeiro, as pessoas já nem veem essa programação durante a semana. Se eu colocasse mais programação, aí que não veria ninguém. Mas o segundo aspecto, eu temo. Por que eu não coloco mais programação na igreja? Sabe por quê? Para não atolar a agenda da igreja de programações semanais, para que você tenha tempo de você discipular o seu filho, para que você não terceirize para a igreja isso. Irmãos, honestamente, nós temos aqui 40 minutos de pregação, já estou pregando 43 minutos. Se você deixa o seu filho ali naquela salinha 43 minutos, a nossa semana tem 168 horas. Você acha que resolve 40 minutos de 168 horas? Não! Esse é um problema nosso, meu e seu. Eu preciso discipular na Clara, você precisa discipular os seus filhos e netos. Então isso aqui não vai ser resolvido na salinha da criança. Ainda que a salinha das crianças é uma bênção, nós precisamos ter, nós vamos continuar, mas não é ela que vai resolver. Por isso que eu não coloco mais programações na igreja durante a semana, para que você tenha tempo com o seu filho, para que você discipule a sua família e use todos os meios possíveis para trabalhar nisso. Não terceirize o seu filho para os outros. Vamos fazer esse compromisso. Irmãos, eu estou aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui para cuidar da família de vocês. É sério. Eu tenho ligado, gastando tempo com o Adson essa semana, a gente falando no celular. Quero gastar mais tempo com a Helena. Quero gastar mais tempo com os meninos ali atrás. Quero discipular a Melissa e o Mateus, nos sábados. Eu quero gastar mais tempo, mas vocês também precisam. É um esforço nosso. É um esforço conjunto. É nosso, é de todos nós. Nós estamos nesse mesmo barco. Nós não somos todo mundo só um corpo. E eu amo vocês, e quero ajudar vocês, e quero discipular seus filhos para a glória de Deus. Vamos fazer isso juntos? Vamos pôr em ordem nossa casa e oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela tua mensagem, tua palavra. Nós vamos colocar em ordem a nossa casa, Deus. Eu não estou aqui colocando fardo em ninguém, Deus. Eu vivo essa mesma dificuldade. Essa semana, Deus, foi uma correria para mim. O Senhor sabe, mas eu preciso discipular a clara imagem de Cristo. Eu preciso que cada pai entenda isso, eu preciso que cada avô entenda isso. Eu sei que muitos já entendem, mas que o Senhor nos ajude, como eu te peço com misericórdia. Eu não estou lá naquele palácio, eu não estou numa redoma, numa bolha, eu não estou isolado achando que os meus irmãos não fazem, porque eu tenho esse desafio. Se eu tenho uma filha hoje, eu quero que ela seja a imagem e semelhança de Cristo. Me ajuda, Deus. Que eu posso estar pastoreando a igreja inteira e não estar pastoreando a Ana Clara. Eu posso estar me desgastando pela igreja inteira e esquecendo a minha casa, mas eu não posso fazer isso. Me ajuda nessa tarefa. Me ajuda, Deus, a discipular toda essa igreja em amor. Cada irmão aqui com a sua necessidade, que eu os amo. E eu quero atender a necessidade de cada um deles mesmo. Eu quero entender o sofrimento de cada um. Eu quero acudir cada alma. É o meu desejo. Mas que todos nós tenhamos esse compromisso também de discipular os nossos filhos e netos. Pai, como eu amo esse povo,
como o Senhor ama esse povo, como nós precisamos disso. Isso é urgente, isso é a nossa prioridade máxima. Acima da gente fazer uma nova faculdade, acima da gente fazer uma pós-graduação, acima de ter um carro novo na garagem, acima de ter uma nova casa, acima de ir para a praia do Nordeste esse ano, acima de toda e qualquer coisa, discipular os nossos filhos é a nossa prioridade. Formar os nossos netos à imagem e semelhança de Cristo é a nossa prioridade. Possamos arrumar a nossa casa, Deus. Eu oro assim em nome de Cristo. Amém.